Por que será que fazer o que a gente precisa fazer é tão difícil? Por que quando você toma uma decisão de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa importante para você, acontece muita coisa que você tem a impressão que é para te parar? Eu quero te contar hoje que não é para te parar. Isso tudo é para testar você para ver se você realmente está pronta para mudar os seus padrões daquilo que você aceita e também daquilo que você oferece. Eu sou Eridiane Américo, esse é o nosso podcast Filha da Mãe e hoje eu quero contar para você algumas das minhas histórias de sucessos e aparentes insucessos. Filha da Mãe Podcast. Eu vivo tentando fazer coisas que para mim são fáceis. Quando eu penso, quando eu tenho ideias, quando eu tenho, ai meu Deus, se eu fizer isso vai dar muito certo. Por que a gente não consegue fazer? Por que eu não consigo fazer? Muitas vezes aquilo que aparentemente é fácil, quando a gente tem um conhecimento, na prática a gente não consegue fazer. Por que você, de repente, perde todo o conhecimento, perde toda a habilidade, perde o ânimo, perde a vontade? De repente parece que a sua força é toda tirada de você. Por que será que isso acontece com tanta frequência com nós, mulheres que estamos aí numa jornada tentando mudar o mundo? Eu falo isso porque eu vejo que a maioria das mulheres que estão perto de mim, elas querem mudar o mundo de alguma forma. O porquê da gente não conseguir, não ter êxito, na maioria das vezes, tem muito mais a ver com a gente e está muito mais profundo do que tem a ver com o que o outro está fazendo, do que está acontecendo pelo mundo. Hoje eu quero dar um exemplo meu, que para mim toda semana abrir essa câmera, começar os episódios do podcast que eu me propus a fazer, dói muito. Até eu chegar no momento de conseguir fazer, eu tenho que lutar muito contra padrões que eu já estava acostumada, que eu já estava programada a repetir, a fazer, e era tudo muito automático. Não, por que você vai fazer isso? Ninguém quer te ouvir, você não tem nada de importante para falar. Quem está interessado em que você está fazendo? Essas eram algumas das coisinhas que apareciam na minha cabeça quando eu ia fazer alguma coisa, quando eu vou fazer alguma coisa importante até hoje. Então eu comecei a pensar e buscar exemplos no dia a dia, nas pessoas que eu atendo, nas pessoas que eu convivo. Essa semana eu tive uma conversa muito interessante sobre as lembranças do Facebook. No Facebook, há uns anos atrás, eu nunca gostei de expor muito a minha vida, mas quando eu estava sentindo aquela coisa assim de não estar suportando mais, eu tinha que falar com alguém e eu não tinha ninguém para falar, eu ia lá e colocava uma frase de impacto, um desabafo, sem querer falar o que eu estava sentindo ou passando, mas automaticamente, hoje eu vejo que eu estava fazendo isso. Então, recentemente eu recebi uma lembrança de 2017 do Facebook. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu estava tentando nessa época, que estava doendo tanto conseguir? O que eu estava tentando fazer naquela época, que eu acreditava que tudo estava contra mim. A única coisa que estava contra mim era eu mesma. Eram as coisas que eu acreditava. Era o que eu criei como minha realidade. Eu criei para minha vida em 2017 a mesma realidade que eu vinha criando desde 1996, que era a realidade de eu não consigo fazer do jeito que as outras pessoas conseguem fazer. Eu nunca vou ter um relacionamento como as outras pessoas têm, porque afinal de contas eu não mereço. A verdade era essa. Eu acreditava que eu não merecia um relacionamento digno, saudável, onde eu me sentisse segura e feliz. Onde eu conseguia receber e dar o amor que eu merecia. Então, com essa lembrança do Facebook, me trouxe na memória e me trouxe também muita coisa na memória, mas me trouxe também um alívio muito grande, porque a única pessoa que eu preciso me comparar hoje é com essa pessoa que eu era em 2017 para cá, com essa mulher que eu sou hoje, essa que tem a coragem de abrir uma câmera e tentar acessar as dores para tentar também acessar as curas, não só as minhas,
como a das mulheres também que vão acessar este vídeo. Então, com essa lembrança do Facebook, a gente consegue também, não só do Facebook, hoje em dia até o Google, né? Manda pra gente as lembranças do que você estava fazendo há um ano atrás. Manda pra gente as nossas memórias. Talvez memórias daquilo que você não queira lembrar, mas eu te falo que não fuja das suas memórias. Olhe para elas e comece a comparar o quanto que você mudou, melhorou e evoluiu durante esse tempo. E se caso você não tenha melhorado, evoluído e mudado, você já sabe onde você tem que fazer isso. A partir de agora, você pode fazer. Então, com essas memórias que o Facebook manda, eu também comecei a olhar outras coisas que eu fazia naquela época e fiz uma autoanálise. Eu avaliei quais eram os problemas que eu tenho hoje que eu tinha na mesma época em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quais eram os mesmos problemas, a mesma queixa, a mesma dificuldade, o que acontecia lá que ainda acontece aqui. É aí que está o impulso que eu preciso para fazer mudanças que eu ainda não tinha enxergado que eu precisava. Então, quando você for sincera com você e olhar, você vai parar de desistir. Porque quando eu vejo que eu estou desistindo de algo que para mim é muito importante, eu vejo aquela Eridiane do passado, que estava tentando coisas diferentes, tinha dificuldades diferentes, mas que de um jeito ou de outro fazia aquilo dar certo. Então, por que essa hoje, com uma mentalidade mais expansiva, com uma criatividade mais alinhada, com uma intuição também mais aflorada, não vai conseguir aquilo? E com uma bagagem muito pesada que eu carregava antes, que eu não carrego hoje, que era o medo. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de todos. Eu sentia culpa por tudo. Então, hoje, talvez você consiga abrir um cadeado. Que seja o cadeado da autorresponsabilidade ou daquela culpa que você carregava e você vai eliminar. Você vai fazer essa análise dessas suas lembranças, exemplo do Facebook, para você se livrar do excesso de bagagem, o excesso de tudo que você carregava, dessa responsabilidade por tudo, e não se responsabilizar pelaquilo que era seu. Era a sua vida que estava ali. E você resolveu colocar na mão de outras pessoas porque você acreditava que você não dava conta. Mas hoje eu te digo que você dá conta. Você se sentir culpada por tudo que acontecia com todo mundo. Seus filhos não tiveram a escola, a roupa, a comida, a qualidade de vida, os passeios, as viagens. E hoje você virar e falar, é minha culpa. Mas você não olha aquilo que você fez. Outra coisa que essa semana me chamou a atenção sobre nossas necessidades. Quando eu olho para essas minhas memórias que o Facebook me traz, eu olho e falo, como pode? Eu acreditava que eu precisava de tanta coisa. Eu acreditava que eu precisava de muita coisa e por isso eu trabalhava o dobro do que eu trabalho hoje. E eu corria muito atrás do dinheiro para conseguir coisas que, na verdade, eu não precisava. Eu estava atendendo a um chamado que não era meu. Era da sociedade, era cultural, era uma exigência que não era minha realidade. Eu não acreditava que uma mãe precisava daquilo tudo. Eu não acreditava que uma mulher tinha que fazer tudo. E eu não acreditava que realmente eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Mas culturalmente e socialmente eu era cobrada a fazer. E hoje eu vejo o peso disso para algumas mulheres. O peso que isso teve para minha mãe. O peso que isso teve para mim há alguns anos atrás. Eu criei esse nosso espaço como um grito de liberdade e de chamar as pessoas a ver a própria vida, ver a realidade que está construindo e ver o que você já viveu e o que você ainda está vivendo por medo, culpa. Não se responsabilizar, mas sempre se culpar. Eu me responsabilizo por aquilo que eu dei conta ou não dei conta, por o que eu tinha, não pelo que o outro não fez ou que fez. Então, eu começo a olhar
identifico o problema para me conseguir resolver ele. Se o mesmo problema que eu vivo hoje é o que eu vivia há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás e no ano passado, tem alguma coisa errada comigo. Eu não vou falar que a vida que não dá certo. Outra coisa que eu acho horrível, injusto de ouvir, é as pessoas falarem: eu não nasci para ser feliz e eu já falei isso. Parece que eu não nasci para ser feliz, porque tudo para mim é mais difícil, tudo para mim é mais doloroso, eu sofri muito, aconteceu muita coisa. Por que eu vou acreditar nisso hoje? É impossível eu acreditar nisso. É impossível acreditar que eu nasci para ser infeliz. É impossível acreditar que tudo para mim tem que ser difícil. Se eu tenho as ferramentas para facilitar, para acreditar e para tirar de mim excesso de pessoas, de cobranças, que seja cultural, social, relacional, que seja a cobrança que me causava culpa, que me causava medo. Hoje eu tenho essa responsabilidade de fazer diferente. Então, todas essas histórias que eu consigo hoje comparar e parar de comparar com a vida das outras pessoas, me faz me sentir uma pessoa realizada. Aos 42 anos, eu me sinto uma pessoa realizada, porque eu estou no caminho daquilo que eu quero. Eu não estou mais esperando as coisas melhorarem ou alguém me dar consentimento, me dar uma autorização para fazer alguma coisa. Por isso eu venho te perguntar hoje, por que é tão difícil a gente conseguir as coisas? Está nesse lugar. Está naquelas lembranças que você insiste em acreditar que é a sua realidade. Era difícil lá, vai continuar sendo difícil no meio e está difícil hoje. Hoje as dificuldades que eu tenho não tem nada a ver com as dificuldades que eu tinha há 2 anos atrás. Hoje o que me impede não tem nada a ver com o que me impedia há 1 ano atrás. Porém, muitas das vezes que eu quero desistir é por algo que aconteceu há muito tempo atrás. Memórias que me trazem a sensação de incapacidade, que me trazem vergonha do que eu já vivi, do que eu já fiz, me trazem uma sensação de dívida, de culpa. Quando eu acesso essas memórias, aquelas falas que foram direcionadas a mim, o meu corpo reage. Eu reajo de uma forma negativa, eu me encolho, eu me escondo. Aí um dia eu ouvi uma pessoa falando assim: você tem noção de como é egoísta você, com todo esse saber sensível, simples e profundo, pode mudar a vida de outra mulher que está passando o que você passou, ou que está entrando num labirinto que acredita que não tem saída, e você escondida dentro de casa com medo? Por culpa? Ah, mas eu não fui uma boa mãe. Eu não fui uma boa isso. Eu não consegui aquilo. Sim, mas hoje eu posso. Hoje eu consigo. Eu sinto muito por tudo que passou, mas eu fiz o meu melhor. E é isso que eu quero que você faça. Você entender que você não era a pessoa que você é hoje, que você não tinha a mentalidade, as ferramentas, as oportunidades, e talvez não tenha nem o apoio, não tinha o apoio que você pode ter hoje. Eu consegui abrir a minha vida de um jeito que eu consegui hoje ter até apoio. Eu consigo confiar nas pessoas, eu consigo acreditar que eu mereço estar do lado de pessoas maravilhosas, que eu consigo receber e dar amor, que eu posso confiar e que podem confiar em mim. Isso tudo veio depois de uma jornada intensa no escuro, na solidão, no medo, no abandono, num lugar que eu não desejo para ninguém. Então hoje, se eu tenho essa capacidade de atravessar por esse lugar que ainda vem me visitar às vezes, que é o meu velho eu, com os velhos saberes, com as minhas velhas crenças de incapacidade, de insuficiência, se eu consigo estar aqui hoje, me colocando
publicamente à mercê de críticas e de outras coisas que podem não ser tão valiosas quanto eu gostaria de ter, mas eu tô aqui. Eu larguei o medo da crítica, o medo das pessoas, eu passei a acreditar não só mais em mim, que na verdade eu nem acreditava nada em mim, eu passei a acreditar em mim e passei a acreditar também nas pessoas. Que aquela pessoa que está ali me ouvindo, ou que talvez nem queira ouvir, ela precisa tanto quanto eu de compaixão, de compreensão e de alguém que fale: olha, eu sei que não é fácil fazer, mas você pode fazer. Porque se fosse tão difícil fazer, ninguém faria. Então, se você partir por este princípio, você consegue qualquer coisa. É difícil fazer. Muitas vezes a gente quer desistir, mas não desistir já é a sua maior vitória. Que não saia do jeito que você queria que saísse, que o resultado seja diferente do que você queria, como eu tenho vivido isso diariamente. Mas o mais importante é você não desistir. Olhe suas fotos, olhe suas lembranças do Facebook, olhe seus Instagrams, olha quem eram seus amigos, olha quem estava do seu lado, como que você falava, o que você ouvia, como você se vestia, com quem você se relacionava, como era o tipo de relacionamento que você tinha, te trazia alegria, te trazia dor, preocupação, te trazia insegurança ou te fazia uma pessoa melhor. Olha para tudo isso para você começar a conseguir. Se você decidir fazer uma coisa, você vai fazer. Isso é uma decisão, é uma escolha sua. O que aconteceu antes pode não ter sido uma escolha sua, ou só responsabilidade sua. Mas agora fazer diferente, tomar essa decisão de fazer, mesmo com todas as dificuldades que aparecerem, mesmo com todas aquelas memórias que talvez venha te visitar para te trazer a incapacidade, a dúvida, o medo, a insuficiência. Aí eu te convido de novo a abrir seu Instagram e abrir seu Facebook e ver suas novas conquistas. Vai lá, passa seu dedinho e começa a se ver como você é hoje. Porque quem você era antes você já sabe, e dessa pessoa você talvez tenha vergonha ou tenha medo. Mas dessa sua nova versão agora você pode ter muito orgulho. Porque eu tenho muito orgulho da mãe que eu me tornei, da filha que eu sou para minha mãe hoje, da mãe que eu sou para os meus filhos e que eu tento ser para as minhas filhas, e também da companheira que eu consigo ser, do tipo de amizade que eu consigo oferecer. E eu sei também daquelas que eu tenho que abandonar, porque não estão no mesmo caminho que o meu. Não querem ser as pessoas que querem que as pessoas sejam para elas. Então, muitas vezes você está dando para quem não sabe dar de volta. O dar e receber também tem que ter equilíbrio. Eu convido você a fazer essa visita lá nas suas redes sociais, nas suas velhas fotos de família, fotos lá dos seus passeios, da sua vida, do que aconteceu. Começa a olhar sobre o que você escrevia, sobre o que você falava, como que você via a sua relação com a sua família, com a sua mãe, com seus filhos, e como você pode ver hoje. Tudo mudou, tudo vai mudar. Decida que isso tudo vai ficar muito melhor, vai ser muito mais leve. A partir de hoje, abrir a sua vida para o que você quer. Conquistar o que você quer é muito mais fácil do que não conquistar. A dor e o peso é muito maior. Eu sei disso, porque é isso que eu faço todo santo dia. Eu não desisto do que eu quero. Eu vou sempre começar, melhorar e continuar. Essa aí eu aprendi há pouco tempo, que é assim, essa é a matemática: começar, continuar e melhorar. Eu desejo isso para você, para mim e para todo mundo que precisa parar de acreditar em tanta mentira, em tanta dificuldade, e que não pode, não dá, não merece, eu não consigo, não tenho capacidade, não tenho competência, não tenho dinheiro. O que você não tem talvez seja só uma desculpa. Tenta mais um pouco. E se você precisar de ajuda, manda para nós. Manda uma carta, manda uma mensagem, manda um e-mail pro @podefilhadamãe. Entra no Instagram, podefilhadamãe, ou manda aqui também.
uma mensagem pra gente, mandar para você, quem sabe, uma nova oportunidade. Um beijo e até semana que vem. Filha da Mãe Podcast.